Jornal da Alterosa, edição regional. Oferecimento Virtual Telecom. Bora conectar com a melhor internet da região. Sinteac, compromisso com o trabalhador. Olá, boa noite. Hoje é quarta-feira, dia 2 de julho de 2025. O Jornal da Alterosa, edição regional, está no ar. Vamos começar o Jornal da Alterosa de hoje ainda falando do crime que chocou a Zona da Mata neste início de semana. A mulher que matou a própria filha de 7 anos em Leopoldina após ter dopado e asfixiado a criança. Ela tentou se matar depois e foi internada, mas já recebeu alta e não deve ficar no presídio de Leopoldina. A mulher que matou a própria filha esfaqueada em Leopoldina, na Zona da Mata Mineira, recebeu alta do hospital onde estava presa em flagrante sob custódia da Polícia Militar e foi encaminhada temporariamente para o presídio de Leopoldina. O crime aconteceu na manhã desta terça-feira. Nossa reportagem apurou que ainda nesta quarta-feira, Grace Kelly Lupatini, de 32 anos, será transferida para outra cidade porque aqui não há cadeia feminina, mas ainda não está definido para onde ela vai. A unidade aguarda a decisão do Departamento Penitenciário de Minas Gerais, o DEPEN. A menina Laura Liz, do patrocínio Lupatini, de 7 anos, foi enterrada no início da noite desta terça-feira em um clima tenso. A polícia precisou acompanhar o sepultamento para garantir que o pai de Laura pudesse enterrar sua filha, devido ao clima de animosidade da família de Grace Kelly com o ex-marido da autora. Segundo as investigações preliminares, o crime foi motivado porque a mulher não aceitava o fim do casamento com o pai da criança, ocorrido há cerca de um ano, e não estava sabendo lidar com essa separação. O homicídio está sendo investigado pela Polícia Civil, que começou a ouvir testemunhas e já colheu também os depoimentos dos policiais militares que atenderam à ocorrência. Mais pessoas ainda serão ouvidas. O delegado responsável pelo caso, André Lima, já recebeu os laudos da necrópsia e também da perícia feita no local do crime. Ele aguarda agora os resultados de outros exames feitos no corpo da criança que estão sendo processados em Belo Horizonte. Na residência, os investigadores apreenderam 2 facas grandes de cozinha ensanguentadas, aparelho celular, caixas de medicamento e uma carta escrita à mão pela autora, contendo informações sobre o crime. A polícia, Grace Kelly, confessou que dopou a criança com medicamento tranquilizante e a asfixiou. Em seguida, ela então feriu a menina no peito e nos punhos com uma faca e ainda tentou se suicidar, mas seus ferimentos foram sem gravidade. Na noite anterior ao crime, Grace Kelly publicou em sua rede social fotos dela com a criança e os dizeres: "Por toda a eternidade eu vou te amar". A mulher também ligou para o ex-marido. No dia seguinte, então, Grace Kelly enviou mensagens para o ex e para familiares dizendo o que faria. Quando os parentes chegaram à residência, encontraram mãe e filha feridas trancadas no quarto. A criança foi socorrida pelo avô, levada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. De Leopoldina, Liriane Rodrigues. A Polícia Civil fez a reconstituição da morte de uma criança de 10 anos ocorrida no bairro Bela Aurora, em Juiz de Fora, em 2023. Na época, 2 facções criminosas tentavam dominar a região. O Elias Arruda esteve no local e conversou com a delegada Camila Miller. A Polícia Civil está aqui no bairro Bela Aurora fazendo a reconstituição daquele caso onde uma menina de 10 anos morreu. Na época havia disputa entre 2 facções criminosas. Hoje, na verdade, a gente está fazendo a reconstituição de um homicídio que aconteceu aqui, do qual 4 pessoas foram alvejadas, por arma de fogo, e uma menina de 10 anos de idade foi a óbito no local. E como é que foi essa reconstituição aqui? Conta um pouco desses trabalhos. As vítimas que se dispuseram a falar, contaram para a gente o que aconteceu, cada um deu a sua versão dos fatos, e essa diligência é para a justiça, porque a investigação já foi concluída. Outro crime também assustador que aconteceu perto de Muriaé, em Itaperuna, na divisa dos estados do Rio e Minas Gerais, traz novas revelações assustadoras. A polícia concluiu que a namorada do menor, que matou os pais e o irmão em Itaperuna, não só acompanhou o crime pela internet, como também ajudou a planejar os assassinatos.
Segundo as investigações, a adolescente de 15 anos também planejava matar os próprios pais. O relacionamento era virtual, mas o plano criminoso bem real. E foi a própria polícia quem confirmou o envolvimento da namorada, com quem o menor tinha um relacionamento pela internet havia 6 anos. Ela foi uma grande incentivadora para que o jovem matasse os seus pais. Em determinado momento em que o jovem atira no seu pai, ele comunica à jovem dizendo: atirei no meu pai, e ela incentiva dizendo: agora atira nela, se referindo à mãe do jovem. E nisso ele acaba matando também a mãe e depois o seu irmão. Os dois adolescentes se conheceram por meio de um jogo online. Segundo a polícia, o motivo do crime foi a família do menino ser contrária ao relacionamento à distância. O garoto também planejava usar R$33 mil do FGTS do pai para viajar e encontrar a namorada, além de outros interesses financeiros. Nós vimos conversas acerca da venda do carro da família por cerca de R$60 mil e R$300 mil no valor da casa que pretendia vender. O adolescente de 14 anos confessou ter matado os pais Inaila e Antônio Carlos Teixeira e o irmão caçula, de apenas 3 anos, enquanto dormiam na casa da família em Itaperuna, no noroeste fluminense. Os corpos foram jogados na cisterna da residência. A namorada de 15 anos, que vive no interior de Mato Grosso, também foi apreendida. A polícia analisou as mensagens trocadas pelo casal e descobriu que a jovem não apenas acompanhou em tempo real pela internet os crimes cometidos pelo adolescente, como também insistia para que ele a visitasse, para juntos matarem os pais dela. O plano desses jovens era se encontrar e provavelmente, pelo contexto dos diálogos, assim que eles chegassem ao Mato Grosso, eles tentariam também matar os pais da adolescente. Então, o objetivo final deles era ficarem juntos e matar todos aqueles que os impedissem de viver esse sonho, de viver esse amor proibido entre eles. 3 pessoas foram presas em flagrante por tráfico e associação ao tráfico durante uma operação no bairro Isabel Tavares, em Cataguases. De acordo com a Polícia Militar, a ação foi desencadeada após uma denúncia anônima que levou os policiais a flagrar a venda de drogas no local. Um dos suspeitos foi seguido até a casa de um familiar, onde tentou esconder uma mochila com 2 barras grandes de maconha, papelotes de cocaína, pedras de crack, uma balança de precisão e dinheiro. 2 mulheres também foram detidas na residência principal. Ainda segundo a PM, foram apreendidos R$390 em dinheiro, celulares e diversas porções de entorpecentes. E 26 pessoas foram condenadas por envolvimento com tráfico de drogas e participação em organização criminosa ligada à facção Comando Vermelho no Campo das Vertentes. A sentença foi proferida pelo juiz Guilherme Dominato, com penas que variam de 9 a 32 anos de prisão. A decisão é resultado da Operação Aegis, conduzida pelo Ministério Público de Minas Gerais, com apoio da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Ministério da Justiça. De acordo com a investigação, o grupo atuava desde 2021 em cidades do Campo das Vertentes como Andrelândia, Arantina, Minduri e São Vicente de Minas, com estrutura definida, divisão de tarefas e uso de violência armada para controlar o tráfico de drogas. Segundo a Justiça, o objetivo da facção era transformar a região em um ponto estratégico de recebimento e distribuição de entorpecentes, o que ainda, de acordo com o TJMG, agravou os índices de violência local. Além das penas de prisão, os condenados também deverão pagar multa. A gente volta com mais notícias em instantes aqui no Jornal da Alterosa. Até já. Nós vamos mostrar agora o desespero de uma família de Juiz de Fora que tenta retornar ao Brasil. Fabíola Costa, de 31 anos, teve um mal súbito nos Estados Unidos e está em estado vegetativo. Segundo a família, o hospital pressiona para o desligamento dos aparelhos. A Fabíola tem mostrado melhoras no dia a dia. O marido montou uma UTI em casa após chegar no hospital e encontrar os aparelhos de monitoramento desligados. Estando sozinho no país, ele pede ajuda das autoridades, pois parou de trabalhar para dar assistência à esposa. Os custos para retorno ao Brasil podem chegar a mais de R$1 milhão. A brasileira Fabíola Ercília da Costa, de 31 anos, tinha uma vida normal nos Estados Unidos. Até que no dia 20 de setembro de 2024, tudo mudou.
ela teve um mal súbito, com 3 paradas cardíacas e alguns minutos sem respirar. No desespero, ela foi levada de carro ao hospital pelo enteado de 16 anos que não sabia dirigir. O marido é caminhoneiro e estava levando uma mercadoria do Texas para Nova York quando recebeu a notícia. Eu falei, você acha que você consegue chegar no hospital? Aí ele falou, rapaz, acho que eu consigo sim. Aí foram os 3, né? Minha esposa, o Arthur, o Tiago e a Liz, na época com 4 anos. E começou ali esse pesadelo, né? A Fabiola teve 3 paradas cardíacas, precisou fazer manobras de ressuscitação e desde então a gente vem lutando com ela, né? Pelo fato de ter ficado parada há um tempo, faltou oxigênio no cérebro, o que deixa ela acamada até hoje. Foram 15 horas de viagem até chegar ao hospital em Orlando. Lá ele foi informado de que Fabiola teria tido morte cerebral, mas o diagnóstico estava errado. De imediato, eu iniciei a volta, né, para Orlando, onde a gente mora, e consegui chegar no sábado de manhã. E no domingo à tarde, o médico veio falar do diagnóstico de morte cerebral. E eu pressionando para poder estar desligando os aparelhos. E eu falei, não, eu não posso tomar essa decisão sozinha. Então, aí eu fui conversar com os pais, os irmãos dela. Mas, por grata surpresa, né? Na segunda-feira de manhã, ela começou a se mexer. Desde então, a luta pela vida da brasileira se intensificou. O marido afirma que o hospital tem pressionado para desligar os aparelhos, mesmo com as melhoras à saúde da esposa. Ele conseguiu, pelo plano de saúde, montar uma UTI em casa, onde cuida em tempo integral da mulher. Isso foi necessário depois que ele encontrou os aparelhos de monitoramento dela desligados pelo hospital. Como vocês sabem, eu ficava o dia todo no hospital com a Fabiola e à noite eu ia para casa cuidar das crianças. Como minha sogra chegou, eu comecei a dormir com ela todas as noites. E logo na primeira noite, quando eu cheguei no hospital, eu encontrei todos os aparelhos de monitoramento desligados. Olha só, é um absurdo. Mas mesmo assim, até os dias de hoje, quando ela precisa ser internada por conta de alguma infecção, alguma coisa assim, até hoje eles ainda insistem em encerrar o tratamento. Em respostas para a família, o consulado brasileiro em Orlando afirmou que o Ministério das Relações Exteriores não possui orçamentos para trazer brasileiros em UTIs móveis para o país. A família vendeu um apartamento em Juiz de Fora para tentar arcar com os custos. Ainda assim, o dinheiro acabou com outras despesas. Agora, eles pedem ajuda do governo brasileiro e de outras autoridades. E, além de tudo, ela precisa de tratamento com fono e com fisioterapia. E aqui não temos, né? Para poder ter esse serviço é muito, muito caro. E, então, pensando no que ela precisa, a gente não vê outra escolha em estar retornando para o Brasil. É lógico, né, que a gente não projetava isso, mas o destino quis que a gente mudasse de rota. Então, a gente está buscando ajuda na internet, né, para poder ver se alguém se disponibiliza a estar nos ajudando, né, em virtude dos custos que são muito altos, né? Então, fomos para a internet para pedir ajuda e contamos com a ajuda de todos. Qualquer coisa para nós já é muito. A Polícia Civil do Rio de Janeiro e o Ministério Público cumpriram nesta quarta-feira mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão contra líderes e integrantes de uma organização criminosa especializada no furto de petróleo bruto. A Operação Infracto ocorreu no município de Além Paraíba, na zona da Mata Mineira. Uma pessoa foi presa. As investigações revelaram que o grupo atuava de forma estruturada, com divisão de funções e uso de tecnologias para dificultar a identificação dos responsáveis. Mesmo após ter sido alvo de 5 operações anteriores,
A quadrilha seguiu operando de forma recorrente. A apuração teve início em agosto de 2023, após uma tentativa de furto de petróleo bruto em Rio das Flores, no Rio de Janeiro. Técnicos da empresa responsável pela tubulação identificaram movimentações suspeitas e localizaram um túnel clandestino de cerca de 7 metros de extensão, escavado com o objetivo de alcançar o duto subterrâneo. Segundo a polícia, a ação integrada da equipe de segurança da empresa com equipes da delegacia impediu o furto e evitou um possível desastre ambiental, já que a perfuração ocorria nas proximidades do rio Paraíba do Sul, manancial que abastece milhões de pessoas em 3 estados. Ainda de acordo com a polícia, o grupo criminoso agia também fora do Rio de Janeiro, furtando petróleo na Bahia, no Espírito Santo e em Minas Gerais. Quem aí gosta de rir? Eu tenho certeza que você vai gostar da dica que separamos para você. No dia 5 de julho, o Teatro Central será palco de uma noite de humor. O comediante Igor Guimarães traz para Juiz de Fora um espetáculo chamado Stand-up de Humor. Igor é conhecido pelo bom humor, histórias malucas, muitos memes e improviso. Gostou? Então corre e já compra o seu ingresso. Para comprar, basta acessar esse QR Code que está aqui na tela ou o site ingressodigital.com ou vá até a bilheteria do Teatro Central. Corre e não fique de fora. E atenção, tem alguém aí que é sortudo? A TV Alterosa está sorteando 2 pares de ingressos no Instagram TV Alterosa Zona da Mata. O sorteio será realizado no dia 3 de julho. Acesse a nossa página e confira as regras. Aproveite, participe e venha rir com a gente. E o frio aumentou? Na sua cidade, como está? Sopa, caldos, agasalhos, bebidas quentes, vale tudo para esquentar um pouco o corpo. Agora, imagina no sul do país. Campos branquinhos de geada em Santana do Livramento. O frio foi intenso. Os termômetros marcaram 7,3 graus negativos. A cidade mais fria do Brasil hoje. Este vídeo foi gravado por um morador ao meio-dia. A grama ainda estava congelada. Em Panambi, no noroeste gaúcho, um morador registrou as roupas congeladas no varal. Em Bom Jesus, na Serra Gaúcha, a água de uma fonte congelou. Os termômetros de rua chegaram a marcar 5 graus negativos. O estádio Alfredo Jaconi, do Juventude, em Caxias do Sul, amanheceu coberto de gelo. Foi um dia para sair de casa assim, com várias camadas de roupa para enfrentar o frio intenso. A previsão é que as temperaturas continuem baixas pelos próximos dias, pelo menos até sexta-feira. Como é que foi hoje para sair de casa? Foi horrível. Foi 2 graus. Desagradável esse frio, não precisava. O frio intenso é provocado por uma massa de ar polar que atinge o sul do país desde o final de semana. Foi uma sobreposição de massas de ar polar, então nós tivemos frio intenso no dia 25 de junho. Depois choveu, a temperatura não chegou a subir, então a atmosfera já estava fria. Então encontrou um ambiente muito favorável a derrubar a temperatura e trazendo essas marcas. A temperatura ficou em torno de 10, 15 graus abaixo do que seria normal no mês de julho. Além das baixas temperaturas, o nível dos rios no Rio Grande do Sul mantém algumas regiões em situação de alerta para inundações. 1.600 pessoas estão fora de casa, em abrigos. Em Eldorado do Sul, na região metropolitana de Porto Alegre, a preocupação não deixa esse casal dormir. É que a água já está no outro lado da rua. A gente procura ficar cuidando, monitorando, porque a gente já perdeu tanto, né? A gente não quer perder o resto que a gente tem. E assim a gente encerra o Jornal da Alterosa desta quarta-feira. Voltamos amanhã às 10:50 da noite. Boa noite e até lá. Jornal da Alterosa, edição regional. Oferecimento Virtual Telecom. Bora conectar com a melhor internet da região. Sinteac, compromisso com o trabalhador.